Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. E hoje estou aqui para vos falar de uma notícia que li hoje. E é uma notícia muito recente. Não sei se até saiu hoje ou se saiu ontem. É a primeira vez que eu estou a fazer assim um vídeo a falar sobre este tema, mas eu acho que o tema é demasiado importante para não ser falado. E portanto aquilo que eu li foi sobre a joint venture entre a CF Moto e a Yamaha. Atenção que isto não é uma parceria, é uma joint venture. Começa logo por aí, reparei logo isso no título da notícia, que não se trata de uma parceria, portanto é um commitment, um compromisso muito maior do que uma parceria, uma joint venture, porque isto implica que ambas as marcas tenham uma empresa criada em que ambas são sócias dessa empresa. Neste caso a CF Moto é dona de 50% da empresa que criaram, a Yamaha é de 44 ou 45% e depois tem outra empresa uma empresa minoritária com uma percentagem residual nesta joint venture. E esta joint venture foi criada na China, ok? Portanto, a Yamaha diz que a China, não só como para produção de motas, como para vendas, é um país que cada vez mais interessa à marca. E portanto, esta joint venture vem mesmo a calhar bem, porque a Yamaha tem intenção de cada vez mais acentuar as suas relações no mercado chinês. E portanto, tendo em conta esta notícia, portanto, não foi avançado assim nada, pelo menos no que eu li, a que nível é que esta joint venture ia funcionar. Imaginem se era só a nível de componentes eletrónicos, não falava em nada disso. Mas quem estiver minimamente atento apercebe-se logo, rapidamente, que ninguém faz uma joint venture com outra empresa só para fornecer retrovisores ou quadrantes ou pousapés, não é? Portanto, não estamos aqui a brincar. E portanto, a ideia deste vídeo é para eu partilhar com vocês em que, na minha opinião, obviamente, na leitura que eu faço desta notícia, em que é que uma e outra marca, a CF Moto e a Yamaha, podem beneficiar com esta joint venture. E portanto, eu vou começar já com a CF Moto. Toda a gente sabe que, para todos os efeitos, a bandeira que se tem utilizado na CF Moto, aliás, ainda recentemente estive a falar com uma pessoa sobre a marca CF Moto, e o que essa pessoa defendia, mas não te esqueças que tem motor KTM, não é? Portanto, a bandeira da CF Moto tem sido um bocadinho assente no facto de ter o motor da KTM, portanto, falando na 800 MT, neste caso, que tem o motor da KTM 790, e portanto tem sido uma bandeira que a marca tem tido para conseguir, entre aspas, convencer os clientes a comprar a moto, porque nós sabemos que o motor é o coração, não é, da moto, portanto é uma das componentes principais e essa tem sido a grande bandeira da marca. Mas contudo, para muita gente não deixa de ser uma marca chinesa, não é? A CF Moto é uma marca chinesa e, creio eu, muita gente ainda não comprou o CF Moto porque, quando fazem uma análise, por exemplo, de vender a moto um dia mais tarde usada, qual é a desvalorização que uma moto dessas vai ter? E portanto isso, na minha opinião, continua a levantar sérias dúvidas em muita gente para comprar essa marca. Para mim, a CF Moto seria a única marca, eu vou chamar de marca chinesa para vocês perceberem portanto, o que é que eu estou a falar, é o termo utilizado, portanto não tem mal nenhum. Seria a única marca chinesa que eu neste momento poderia comprar. Parece-me ser, já estive à beira de uma 800 MT, e pareceu-me até que a moto tinha alguma qualidade, a nível de materiais e a nível de tecnologia também, tem bastante qualidade. Claro que o preço também já não é o que era antigamente, não é? Das motas chinesas, elas agora têm qualidade, mas cada vez mais se começam a ajustar também aos preços das outras marcas. Mas foi uma moto que
que eu fiquei bastante agradado. Não andei, portanto foi só de ver de fora, mesmo a nível do assento e tudo, pareceu-me ser uma moto bastante confortável e tudo. Agora, quais são os benefícios que a CF Moto, na minha opinião, vai tirar desta joint venture com a Yamaha? Opa, principalmente, na minha opinião, o ponto mais importante será, em primeiro lugar, tirar um bocadinho da cabeça das pessoas o ser a moto chinesa, ou seja, ganhar credibilidade no mercado, que eu acho que é uma coisa que é muito complicado, que tem sido muito complicado dessas marcas ditas chinesas de conseguirem aumentar as vendas. E em segundo lugar, esta joint venture vai melindrar enormemente a KTM, porque não venham com tangas, eu não me acredito que a CF Moto, portanto esta joint venture vai começar a funcionar em novembro deste ano, e eu não me acredito que a CF Moto continue a comprar os motores à KTM. Para mim é uma coisa impossível. E na minha opinião a CF Moto vai começar a utilizar motores da Yamaha e não só, e vai começar a criar motores juntamente com a Yamaha. E quando falamos em criar motores juntamente com a Yamaha, além de no futuro poderem ambas as motas reposicionar todos os modelos que existem, não é? Se vocês repararem, agora falando um bocadinho do lado da Yamaha, da Yamaha, a nível de motas de aventura, pá, que é um mercado continua a ser um mercado muito grande e muito apetecível, não é? Tanto é que a BMW, portanto, tirou do mercado a GS 750 e 850 e recolocou a GS 800 e a 900, agora para 2024, e não é por acaso, não é? Não é por acaso que a GS 900 tem 105 cavalos, não é? Porque há uma certa moto chamada Africa Twin que tem tido muita popularidade e muitas vendas, e as outras marcas não são estúpidas, como é lógico, não é? E continuam a lançar modelos e a melhorar os seus modelos para entrarem neste mercado bastante lucrativo das trail de média e alta cilindrada. E se vocês repararem, a Yamaha, a nível de trail, o que é que têm? O que é que ela tem? Tem a Tenere mais nada neste momento, porque eles tinham a Super Tenere 1200, que foi descontinuada em janeiro de 2021, já vai quase para 3 anos, e desde aí não tem mais nada para oferecer ao mercado. E, quem sabe, não é? Se em conjunto com a CF Moto, até para a CF Moto ter, além da 800, ter outra moto, por exemplo, 1000 de cilindrada, não é? Uma trail 1000 de cilindrada, uma moto de aventura, com 100 ou 105 ou 110 cavalos, uma moto maior, também possam fazer isso em conjunto, porque eu acho que a Yamaha não pode ficar a dormir muito mais tempo no segmento das Big Trail, porque não tem nada há 3 anos, e acho que isto também pode ser muito benéfico para a Yamaha. Além disso, agora falando novamente na Yamaha, há muitos mercados, nomeadamente na América do Sul, que são mercados muito grandes a nível de vendas de motociclos, e em que a Yamaha não tem uma expressão muito pequenina nesses mercados quando comparado com outras marcas. Se pegarmos, por exemplo, no Brasil, que é um mercado a nível de motociclos que nos últimos 5 anos tem crescido sempre, e este ano está a bombar forte e feio a venda de motas no Brasil, eu posso-vos dizer que a Honda tem uma cota de mercado de 75%, ou seja, em cada 4 motas que são vendidas no Brasil, 3 são Honda, são da marca Honda, percebem? E portanto, eu estive a ver as estatísticas até julho ou agosto deste ano, em 2023, a Honda vendeu 1 milhão de motas e a Yamaha vendeu 200 mil, e a Yamaha é a segunda que mais vende, portanto já estão aqui a perceber a discrepância do que é que estamos a falar. Ou seja, para a Yamaha há muitos mercados que eles deverão, em princípio, isto é só a minha opinião, obviamente, que eles deverão querer entrar, ok? E que com esta parceria com a CF Moto, até para lançar motas de cilindrada mais baixa, não só scooters, mas ali até aos 300 cm3, conseguir preços mais baixos para combater, neste caso, a Honda, que é a marca pioneira nesses mercados da América do Sul, pode ser uma boa hipótese para a marca também aumentar as suas vendas nesses países. Além disso, falando a nível de mercado interno, nós sabemos que a China, a nível de economia internacional, é um país protecionista,
e que tem tarifas às importações, e é por esse motivo que as marcas, não só de motas, como de carros e etc., vão para a China, porque ao produzirem lá já não têm essas tarifas do que se a Yamaha, por exemplo, enviasse as motas do Japão ou do Reino Unido ou de outro país qualquer para a China, chegava lá, levava uma cacetada no imposto, que aí é que as pessoas não compravam motas nenhumas, não é? E portanto, ao estabelecerem-se lá e ao fazerem parcerias com marcas desses países, acabam por ter a produção lá e portanto acabam por eliminar essas tarifas à entrada. E portanto, mesmo para o mercado chinês, não é? Um país com 1,5 bilhões de pessoas, imaginem também, não é? A Yamaha tem todo o interesse também em sedimentar a marca na China, porque além de produzir com custos melhores, não é? Depois para todo o mundo, até para o próprio mercado interno, para o mercado chinês, que nós sabemos que a China não tem nada a ver do que era há 30 anos, não é? As pessoas já não dormem dentro das fábricas, não é? A China é um país que cada vez mais tem apetência por bens Giffen, não é? Estamos a falar de joias, de champanhe cristal e de supercarros e tudo, não é? Portanto, o bem Giffen são aqueles bens que quanto maior o preço, maior a procura. Ou seja, são aqueles bens que normalmente estão associados à exclusividade, não é? Porque nós sabemos, às vezes um leilão, não é? Uma coisa custa 100 mil euros, ninguém quer, mas custar 1 milhão de euros vai toda a gente para ali, porque acaba por ser um bocado exclusiva. Portanto, e a China cada vez mais tem milionários, não é? Milionários e bilionários no país, e portanto é um país altamente apetecível, porque as classes mais baixas cada vez começam a subir e a aproximar-se da classe média, com possibilidades para não só para carros, como também para motas e outro tipo de coisas. E portanto, resumindo e concluindo, tendo em conta todos estes parâmetros que eu falei, eu acho que a CF Moto, fazendo agora aqui um resumo muito rápido, tanto a nível de credibilidade como a nível de começar a utilizar as componentes da Yamaha, que lhe vai dar uma confiança às pessoas para comprarem de futuro, porque assim, a KTM é fiável, mas toda a gente sabe que não é uma moto japonesa, não é? Não vou estar aqui a falar, toda a gente sabe que a KTM não é... Pronto, tem alguns problemas e não é uma marca japonesa, para todos os efeitos, é uma marca europeia. E portanto eu acho que a CF Moto vai ganhar muito por aí. Quem vai comprar uma CF Moto vai começar a achar que quando quiser vender a moto em usada depois vai conseguir manter o valor muito mais do que se não fosse, por exemplo, de como está na situação atual. E por outro lado, a Yamaha, juntamente com a CF Moto, vai poder evoluir também a nível de novos modelos. Eu falei em especial das Big Trails, porque é um modelo que a Yamaha não tem há muito tempo. Vai poder sedimentar-se muito melhor no mercado chinês, tentar aumentar a sua cota no mercado, assim como noutros mercados em que a marca tem cotas de mercado ainda bastante deficitárias, tendo em conta a representação mundial que a moto tem. E, além disso, agora uma última consideração: eu acho que esta joint venture vai abanar muito o mercado. Eu acho que vai abanar muito o mercado. Acho que é uma joint venture muito importante, como já não se via há muitos anos. Não é uma joint venture igual à Motomorini juntar-se a outra marca, ou a Bajaj juntar-se à Triumph. Não tem nada a ver. É uma coisa muito maior na minha ótica, quando olho para isto. É uma coisa mesmo em grande, como eu acho que já não se vê assim há muitos anos, percebem? Porque normalmente estas associações de empresas, normalmente é quando uma delas está falida e a outra vai lá e compra por meia dúzia de trocos e acaba por incorporar a marca na sua. Aqui não é. Aqui é uma marca que está a fortalecer muito, que é a CF Moto, e outra marca que está em primeiro ou em segundo, mediante o site que vocês vão ver, em termos de credibilidade e fiabilidade. E entre a Yamaha e a Honda, primeiro e segundo só muda mediante o site que a gente for ver. Acho que é uma joint venture muito importante e que vai abalar aqui o mercado dos motociclos para as outras marcas, principalmente para as outras japonesas, e neste caso a Honda eu acho que vai ser aquela que vai ter que se calhar repensar o que é que pode sair daqui e tentar se antecipar de alguma forma. E para os consumidores acho que vai ser muito bom, porque se calhar
com esta joint venture das duas marcas, poderão haver aqui modelos melhores, de maior qualidade e de menor preço, porque nós sabemos de onde é que as coisas vêm, não é? E da Yamaha não há nada a apontar. E pronto, pessoal, é isto que eu queria partilhar com vocês, aqui um vídeo rápido. Digam-me também a vossa opinião, tendo em conta esta notícia, o que é que vocês acham que a Yamaha ou a CF Moto, o que é que cada uma vai beneficiar principalmente, qual é a vossa opinião, e também a nível dos consumidores, nós, que somos consumidores de motas e que um dia poderemos vir a trocar, em que é que isso pode mudar a nossa opinião ao analisar a moto que devemos comprar. Pessoal, um grande abraço, espero que tenham gostado, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.